amigos que estão do lado de fora ou nas laterais do templo que possam vir para participar deste culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. É com alegria que nós recebemos a todos vocês e só queremos chamar a atenção que se você tiver com seu celular ligado, por favor, desligue ou coloque no silencioso para depois você dar o retorno. E a chamada minha é que você, neste momento, isole suas preocupações com o dia de amanhã ou qualquer coisa que lhe chateou antes de você entrar aqui. Respire fundo, você está na casa de Deus com seus irmãos para adorar ao Senhor. Esqueça tudo lá fora e lembre-se de que Deus está presente neste lugar e que o seu louvor vai chegar aos céus. Que Deus lhe abençoe, que esse culto seja uma bênção para o seu coração, para a glória do Senhor. Amém. Temos uma música, um prelúdiozinho, eu queria apresentar a Glória, que já esteve com a gente aqui, e hoje a Vitória, né? Duas irmãs que estão começando a frequentar a igreja e elas vão apresentar um prelúdio. No livro de Abacuque, nós vamos ler alguns versículos. Os irmãos abram a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, e nós vamos ler uma primeira parte e depois uma segunda, mostrar como era a situação do povo de Judá perante o Senhor. E ele, Abacuque, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
E aí, para um versículo que vocês mais conhecem, que eu já preguei sobre ele, quando ele diz assim, numa oração, diante dessa situação do povo, desses questionamentos com Deus, ele faz esta oração intercessória, e ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. É dentro deste tema que nós vamos pregar hoje à noite. E agora eu queria que o irmão baixasse a sua fronte, primeiro que todos ficassem de pé, e nós fizéssemos aqui um momento de oração. Eu quero que você, que pode ficar de pé, se tiver com criança, ou tiver com algum problema de que não possa ficar em pé, não tem obrigação de fazer isso não. Mas eu queria que este momento fosse um momento de quebrantamento espiritual, sabe? Que a gente parasse aqui agora e refletisse sobre a nossa vida espiritual. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Peça a Deus que neste momento toque no seu coração. Diga para Ele: Senhor, toca no meu coração, toca na minha alma. Porque você, como cristão, como servo de Deus, sabe que diante das dificuldades da vida, você conta com o Senhor. Mas Ele quer que você seja um cristão autêntico, verdadeiro, real, leal, fiel a Ele. E se alguma coisa na sua vida não está bem, você não conseguiu superar algumas dificuldades na sua vida pessoal, moral, conjugal, é uma hora de você parar e dizer: Senhor, faz uma obra na minha vida. Eu preciso muito melhorar. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero ser um servo mais fiel a Ti. Fale com Deus sobre tudo isso. E quem sabe nesta noite Deus pode tocar no seu coração. Ó Deus e Pai eterno, louvado seja o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar consagrado a Ti, para Te prestar um culto, ó Deus. Sabemos tanto das nossas fraquezas e limitações, que buscamos a Tua face para dizer que o Teu Espírito Santo possa, neste momento, tomar conta da nossa vida e completar em nós aquilo que falta, para que o nosso culto seja agradável a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, fala a nossa alma, fala a nossa vida, Senhor. Nós queremos cada vez mais melhorar a nossa caminhada contigo, a nossa comunhão contigo e a nossa lealdade ao Teu Filho Jesus. Toca no nosso coração nesta noite. Fala, Senhor, aviva o coração de todos nós, para que possamos sair daqui hoje à noite, tocados pelo Teu Espírito, para uma caminhada de maior fidelidade e de lealdade aos Teus princípios e à Tua palavra. Dá-nos uma noite de paz e um culto abençoado, porque nós oramos com o coração transbordando da alegria que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Nós vamos agora então ter um momento de louvor. Que importa que ele cresça e que eu diminua.
menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. De ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, de ti. De ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Boa noite, amados. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui, poder adorarmos juntos.
Vamos continuar. Aqueles que querem ficar de pé, pode ficar de pé. Aqueles que quiserem sentar, pode ficar. Aqueles que acharem melhor ficar de pé e adorar, nós vamos justamente declarar ao nosso Deus aquilo. Se não for para adorar Deus, por que eu nasci? Amém? Então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Solte sua voz, Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci, ou para te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Pode louvar a nosso Deus com toda a sua alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício. Só a igreja, vai ouvir. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Pode cantar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado. E vamos o próximo cântico, Ventos de Avivamento. Fique à vontade, se você quiser continuar de pé, fique de pé, louva a Deus, é na beleza da sua santidade, com alegria. Pense o quanto Deus tem abençoado a sua vida, tem derramado as suas bênçãos sobre a sua família, sobre aqueles próximos de você. Então você tem de sobra para louvar e agradecer a Ele. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Canta, igreja. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Te veste cumprindo na igreja a promessa que diz. Amém. Aquele que crê obras ainda maiores fará. Olha a promessa. O muito que nós temos visto não passa de gotas. Amém?
diante daquilo que podes e deves fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes no fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Vamos do início. Meu coração tem o seu. Quero ver a igreja cantando, vamos lá. Enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ao ver se cumprindo, Talvez se cumprindo na igreja a promessa que diz: podes crer que é assim que Deus faz. aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas. Pode crer. Diante daquilo que podes e deves fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, o fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nós. Ó, faz chover. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Com fé, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Amém? Que realmente possa ser verdade o que a gente cante. Que essa possa ser uma oração. Que Deus venha agir nessa terra, não só na sua igreja, como reavivando, salvando almas, tocando, Santo, possa estar tocando na vida das pessoas diante dessa pandemia, que seja um momento de, como a igreja escolheu, um momento de reavivamento, né, do seu de salvação. Amém? Amém. Olhar no olho do irmão, dar um abraço fraterno, né? A gente perdeu isso diante dessa pandemia, mas Deus sabe a luta de cada um aqui, Deus sabe das percas, né? E se não for somente pelo amor de Jesus Cristo, a gente não saberia como suportar. E aí imagina aquelas pessoas que não têm a esperança de estar em Cristo. Quase sempre eu abati, eu me encontro, me refugiar aos pés da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto,
O aflito nunca volta sem Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo. Como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Mas os meus segredos, muitos deles não sabidos, são conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Eu sei que sua luta seja assim, ó. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado, sinto o bálsamo suave que surgindo vem. Muitas vezes para subir é preciso descer primeiro, e o caminho do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser humilhado pra depois exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Amém? Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo. Eu vou pedir ajuda à igreja, que você possa dizer do fundo do seu coração, sabendo que Deus está com você todo dia. Todo dia. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas e Ele continue nos livrando dessa pandemia. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Um privilégio, é uma bênção estar com você aqui, viu? Pode ficar à vontade, tá? Voltar aos seus lugares enquanto os nossos irmãos estão procurando um lugar. É muito bom estar hoje aqui na igreja e é bom estar revendo os irmãos, não é? A gente passou uns tempo aí sem poder contar com os irmãos, mas agora nós estamos na alegria do Espírito Santo. E eu tinha até anunciado na semana passada que iria pregar uma mensagem sobre o fariseu e o publicano,
Mas essas coisas acontecem com o pastor. No meio da semana, já na quinta-feira, eu pensei em pregar sobre o avivar da fé. Até lembrando que nós estamos no ano do avivamento, né? E a gente não sabia que as coisas, como a gente não sabia o ano passado, também não sabia que as coisas iam se complicar, mais ainda do que anteriormente. E diante dessa realidade, eu resolvi tocar mais uma vez nesse assunto, partindo por outro ângulo. Porque, na verdade, Deus chamou Abacuque para profetizar diante do povo de Judá, num período extremamente complicado, muito difícil. E ele, Abacuque, era mais ou menos contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias, que eram profetas maiores. Mas Abacuque tem assim uma missão que nós chamaríamos de espinhosa, muito difícil. Ele assumir um povo com as características que ele mesmo detectou. Ele mesmo detectou. E esse povo de Judá, vivendo os tempos difíceis, dos versículos 1 e 2 do versículo 3, então a gente vai começando o versículo lá na frente também no início, a gente vai perceber que esse homem clamou ao Senhor diante da realidade dos fatos. Ele diz: eu não tenho condição de liderar esse povo, não. A situação aqui está incontrolável e eu não sei o que fazer. E foi e questionou a Deus, e Deus lhe deu a resposta. De início não respondeu, mas depois lhe deu a resposta. Ele foi provado diante da resposta de Deus, que não era bem a que ele queria. Foi aprovado por Deus por sua integridade. E vejam quais as atitudes que ele tomou, que servem de inspiração para todos nós. A primeira coisa que ele fez foi interceder pelo povo. Interceder pelas pessoas. Esse é o único livro da Bíblia que todo ele é unicamente um diálogo entre Deus e o profeta. Somente eles dois. O profeta questionando, o profeta intercedendo e Deus respondendo. E assim foi todo o livro. São apenas 3 capítulos. Muito bem. Mas aí o que ele fez? Ele intercedeu pelo povo. Como profeta, teve que alertar, como líder espiritual, ele teve que alimentar o rebanho e teve que conduzir o povo. A missão de quem dirige o povo de Deus tem características reais nisso aqui. Por mais que se esforce, ele nunca é capaz. Ninguém é idôneo para conduzir o povo de Deus, a não ser que Deus esteja com ele. Por isso ele intercedia pedindo a bênção de Deus. Ele teve que interceder porque o sofrimento era muito grande. O sofrimento do povo era grande demais. E aí nós começamos a perceber, como ele diz, começa lá no versículo 1, né? Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E aí começa a dizer assim: estão diante de mim a violência, contendas e litígios, a lei afrouxa, a justiça
nunca se manifesta em favor do bem. Então nós temos uma realidade. Então, diante de tudo isso, a única coisa que ele tinha que fazer era interceder pelo povo neste momento tão difícil. E aí, me lembro de Pedro no Novo Testamento, quando ele disse as prioridades do cristianismo, do cristão: a palavra e a oração. Meu irmão, você não consegue ter comunhão com Deus se você não conversar com Ele. Oração é conversa de filho com o pai. É a certeza de que eu vou falar e Deus vai se inclinar para ouvir o meu clamor. E o profeta tinha consciência desta realidade. E ele clamou ao Senhor: Senhor, até quando nós vamos aguentar isso? Até quando a situação vai ficar cada vez mais difícil? E Deus se revela a ele, dizendo que iria usar uma nação inimiga para castigar o seu próprio povo. E ali então ele ouve o que Deus está dizendo. E eu fico pensando, meus irmãos, e aqui eu estou trazendo para a nossa realidade, isso está acontecendo no mundo inteiro. Você acha que é por acaso? Por trás de tudo isso não tem a permissão de Deus para que essa humanidade que está cada vez mais se especializando no pecado, na rebeldia contra Deus, na idolatria para com as coisas materiais. Será que Deus não está querendo dizer alguma coisa para a humanidade? Por que não acontece num lugar, então foi aquele lugar? Mas o mundo todo está sofrendo com essa pandemia. E é sofrendo de todas as formas. Através de perdas, a pior das perdas, como diz Lia Luft, é a morte. Você perde um emprego, você rala e daqui a pouco você consegue. Você perde a saúde momentânea, você vai ao médico e você reconquista a sua saúde. Você tem um problema no seu casamento, você conversa e tenta resolver o problema. Essas perdas que você pode ter, você tem como agir, como suprir. Agora, a perda pela morte, só Deus. Só Deus. Esses últimos dias, eu tenho recebido notícias de mortes de pessoas impressionantes, assim, como teve uns dias aí que todo dia tinha uma notícia de uma morte de alguém lá de Alagoas, onde eu pastoreei, de ex-ovelhas, de pessoas ligadas à família. Também alguns momentos maravilhosos. O pastor que eu pedi orações aos irmãos, Johnson Tadeu, cuja esposa passou 2 semanas na UTI, entubada, e hoje ela já está totalmente curada. Então tem as bênçãos, as maravilhas que já aconteceram aqui mesmo. Quantas pessoas não tiveram suspeita e etc, etc, aí Deus livrou, deu a bênção. Na minha família eu perdi o meu cunhado, mas a mãe dos meus netos teve Covid. E ficou, talvez os netos também, mas ficou em casa e tal, e conseguiu superar.
Mas diante destas perdas de emprego, perdas da economia, gente, a economia não vale nada diante de uma vida só. Pouco mais de 500 mil vidas perdidas. E nós estamos preocupados com a economia. Isso é idolatria, gente, de coisas. Mas o que eu quero trazer de volta ao texto é que o papel do líder espiritual é interceder diante de Deus pelo povo. E eu acompanho todos os dias os irmãos que estão passando por alguma dificuldade em oração e de outras formas que é possível ajudar. E eu disse uma vez aos irmãos aqui, quando eu disser para a irmã, eu estou orando por você, irmã, pode ter certeza que eu estou orando por você. Não estou blefando. Porque essa coisa de, estou orando por você. E às vezes não é bem assim. Isso é uma afronta contra Deus. Você prometeu. Então a oração, a intercessão, ela é necessária, gente. Tem que orar uns pelos outros. Tem que aprender a orar, a interceder. Não é só o pastor, não é só o profeta, não. Todos nós temos que orar, curvar o nosso joelho. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Precisamos da tua ajuda, da tua bênção, para livrar o povo desse grande sofrimento. É necessário, mas tem o seu preço. Não depende de uma mudança que Deus possa fazer, de um avivamento espiritual provocado por grupos, por pessoas, por especialistas em avivamento. É coisa que começa com você e depois vai atingindo outras pessoas. Você quer um avivamento na igreja? Interceda, aprenda a orar, a interceder uns pelos outros, orem uns pelos outros, para que sarem, para que sejam abençoados. Esse foi o papel de Abacuque. Ele sabia do sofrimento que viria, mas ele entendeu. Relutou, mas entendeu de que era isso mesmo que ia acontecer. E o povo de Deus tinha que ser preparado para o sofrimento que viria em consequência de sua rebeldia, de todos os seus pecados cometidos. A segunda atitude dele foi que ele questionou ao próprio Deus. O profeta não estava entendendo. Espera aí, o mundo está assim, está violento, vai continuar assim. Quando Deus mostra para ele que o povo ia aprender com um sofrimento maior ainda através de uma nação inimiga e violenta, dos caldeus, da Babilônia. Ele ficou atônito. Aí depois ele entendeu. Porque a disciplina, meu irmão, é necessária. Em todos os segmentos. E naquele povo rebelde, ele tinha que aprender com uma lição forte. E ele então, que intercedeu, ele também aprendeu a questionar Deus com respeito, com reverência. Eu vi o salmista dizer assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele sabia. Mas era um momento de angústia, um momento, meu Deus do céu, de onde eu vou receber o socorro? Depois ele faz a sua pausa, que não sei quanto tempo durou, e se derrama diante de Deus: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você está passando por uma aflição muito grande, você leva os olhos: meu Deus, por que é que isso está acontecendo? Por que é que eu estou passando por isso? E a pergunta diante da crise não é: por que eu? Por que comigo?
A pergunta é: por que não comigo? Por que não eu, que tenho que passar por isso? Por acaso sou eu superior às demais pessoas? Então esta é uma realidade. Abacuque não estava entendendo o que Deus estava dizendo que ia fazer com o povo. E ele levantou as suas questões. E uma coisa que eu aprendi na vida é que na vida você não sabe tudo. Foi Rui Barbosa que disse que a única coisa que ele sabia é que não sabia nada. E tem muita gente metida a sabichão, que sabe de tudo. Você levanta uma questão, sabe de tudo, entende tudo. São as pessoas que não têm bom senso. Quer entender mais de saúde do que os especialistas. Quer entender mais de ciência do que os cientistas. Quer entender sempre mais do que os demais. Tudo sabe. Esse é nécio. O que nós entendemos na Bíblia é que, por não sabermos tudo, é preciso buscar o Senhor. Senhor, eu não estou entendendo. Até quando essas coisas vão ficar acontecendo? Como é que vai ser o sofrimento desse povo que já vem sofrendo? O que é que vai acontecer? Para você poder chegar diante de Deus e questioná-lo, como fez Abacuque, é preciso você ter intimidade com ele. Você não vai questionar uma pessoa que você não tem intimidade. E nesta linha de comunhão espiritual, ele faz os questionamentos dele, porque ele queria entender exatamente o que Deus ia fazer. Deus ia usar uma nação inimiga para punir o seu povo? O profeta quer entender. Como, Senhor? É isso mesmo que você vai fazer? Mas ele para. É necessário, desejado, que as coisas aconteçam como nós queremos, e é necessário que aconteça como Deus quer. Como Deus está no comando. Deus é Senhor. Nós dizemos sempre, né? Deus está no comando, né? Como é que a gente diz? Jesus está à frente. Esses slogans aí que a gente usa, né? E é verdade. Deus está no comando. Deus é o Senhor de tudo. Nós sabemos disso, mas às vezes falamos da boca para fora. Porque quando vem a crise, nós balançamos na nossa fé. Balançamos na nossa fé. E nos entristecemos, deixa de vir à igreja, deixa de estar em comunhão, deixa de fazer tudo o que é para ser feito, de louvar ao Senhor. Quando, na verdade, faz parte da vida cristã, da relação com Deus, você está na presença dele. O que não entendemos, aceitamos pela fé. Muitos querem entender tudo, mas os segredos de Deus são insondáveis. Os mistérios divinos, a sua capacidade humana não vai assimilar. Então pergunte a ele. E ele vai falar ao seu coração. E lhe dá conforto diante de situações difíceis. Agostinho disse que querer entender Deus completamente é querer secar o mar com um caneco, tirando água e jogando aonde? Vai secar nunca. A nossa capacidade humana vai até certo ponto. A partir daí, é pela fé. É pela fé. Eu sei que Deus
está no comando. O que eu não entendo, eu posso levantar, Senhor, por que é que está acontecendo? Mas eu respiro fundo e digo, Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus. A terceira coisa que ele fez foi que ele confiou no Senhor. Portanto, quando ele detectou a situação, o sofrimento, ele intercedeu pelo povo, ele sentiu a realidade, a gravidade do problema, Deus então falou ao seu coração. E aí, você tem nos versículos 16 a 19 do capítulo 3, 17 a 19 do capítulo 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira, fez o que aqui? Meus olhos aqui, deu certo. Minta, e os campos não produzam mantimento, veja o que ele diz: ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia, quer dizer, diante de tudo isso nós estamos passando, desde que está faltando isso, está faltando aquilo, está gente sofrendo, etc, etc, ele sabia disso, mas ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus, o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então ele, em resumo, ele diz, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, ainda que falte um monte de coisa, não estou preocupado, eu continuo confiando no Senhor. Ele sabia que não tinha o controle da situação, ele queria resolver o problema do povo, mas ele buscou ao Senhor, Deus deu a resposta, e ele disse, é isso mesmo, então eu vou enfrentar, vou ter confiança de que Deus vai nos dar a vitória, e nós vamos passar por esse sofrimento, por esta disciplina, por esta punição, mas eu continuarei confiando no Senhor. Não é assim que estamos vivendo hoje no mundo? Tantas perdas, e aí? Continuar, vai esfriar espiritualmente, porque está tendo problemas? Meu irmão, é nesse momento que você precisa mais mergulhar nas profundezas dos mistérios de Deus e dizer, Senhor, ainda que tudo isso esteja acontecendo, me entristeça, ainda que eu esteja chorando pela ausência de pessoas que eu amo, no entanto, eu continuarei confiando em Ti. Quando Deus se pronunciou, ele entendeu. A partir daí, professou a sua fé e se acalmou. Daí, seu apelo para Deus avivar a obra. Isso está nos versículos iniciais do capítulo 3. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado pelo que tu estás dizendo. No entanto, aviva, Senhor, a tua obra. Meu irmão, a obra que nós abraçamos é do Senhor. Por mais que a gente às vezes esteja passando por um momento difícil na vida da igreja, na vida pessoal e tal, mas você depois, se você está consciente de que realiza a obra do Senhor, se você como cristão, você está vivendo diante do Senhor, peça a Deus que avive o seu coração, lhe dê ânimo, lhe dê forças. E eu não falo, meu irmão, em avivamento como movimento, eu falo de avivamento como experiência profunda com Deus, de quebrantamento. Senhor, o que é que eu posso fazer de melhor para te servir? O que é que eu preciso fazer de melhor para te agradar? O que é que eu preciso fazer na tua causa
que possa simbolizar o meu amor e a minha adoração a Ti. Vale a pena confiar no Senhor. Devo professar a minha fé e fazer a minha parte, porque avivamento é obra da graça de Deus. Nós invocamos, mas a obra é dele. É dele. O poder é com ele. Está nele, não em nós. Não adianta fazer movimento, um avivamento espiritual. Tem que começar por mim e por você. Por você. Todos nós. Ver o que é que tem em nós que não está agradando a Deus, gente. Constantemente. Uma coisa que eu faço em oração é pedir a Deus que me ajude a ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor avô, melhor pastor, melhor amigo das minhas ovelhas. Que eu possa ser melhor. Não quero continuar estagnado. Eu quero melhorar. Quando o crente congela a sua vida espiritual, ele fica um crente gelado, frio. Tem ânimo para vir à igreja, vai a shopping, vai não sei o quê, mas a igreja não vem, e não tem ânimo para vir para louvar ao Senhor. Gente, aconteça o que acontecer, ainda que a videira não deu seu fruto, etc., tudo aqui que a gente já leu, mas o Senhor, é nele que eu vou confiar, e é com ele que eu vou caminhar. Avivamento é obra de Deus. Eu concluo a minha mensagem de hoje, dizendo aos irmãos uma coisa. A partir desse período, o povo judá teve o sofrimento, como foi profetizado, porque Deus deu ao profeta essa missão, mas o povo de Judá teve outro momento de grande progresso, de grandes bênçãos. Então, depois da tempestade, vem a bonança. Está passando um momento difícil? Está, mas vai passar. Como diz o Saramago, né? José Saramago, ele diz, as coisas boas não se eternizam. Mas o bom é que as coisas ruins também não se perpetuam. Então a vida é assim, você tem momentos bons e momentos ruins, né? E assim nós vamos pensar sempre, e que nós estamos vivendo uma fase difícil, mas isso vai passar. Isso vai passar. Cada um faça a sua parte, de fé em fé. Meu irmão, não espere que outro faça a sua parte. Estenda a sua mão para aquele que precisa. Ajude a quem está precisando mais do que você. Conforte aquele que perdeu um ente querido. Aquele que tem uma pessoa amada no hospital. Peça a Deus que lhe ajude nessas coisas todas. E o resultado é bênção sobre bênção na nossa vida. Mas o avivamento, meu irmão, é necessário. Eu não estou falando de movimento, estou falando de uma conscientização sincera diante de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê, Senhor, vê mesmo se há em mim algum caminho, alguma coisa errada que não te agrada. Se houver alguma coisa, guia-me pelo caminho eterno. É o que o salmista diz, e é o que você precisa dizer. Eu estava conversando com meu filho, César, e conversando com ele sobre essa questão de pessoas que ficam orando, mas não vão atrás, né? Quer emprego, mas não manda currículo. Quer dizer, não corre atrás. Quer saúde, mas não quer tomar vacina. Não sei o quê, não quer fazer nada. Aí quer bênção. Aí ele me disse, pai, vaca dá leite? Quem acha que vaca dá leite, levante a mão. Vaca dá leite ou não? Dá não. Ela tem o leite,
Mas alguém tem que, tem que puxar. Tem que puxar, senão não sai não. Não é verdade? Então, certamente essas palestras que eles ouvem por aí, mas eu trouxe para a nossa realidade. Nós queremos a bênção, não fazemos a nossa parte, gente. Para vir à igreja é como se fosse um sacrifício, não é assim, irmão. Para juntar com seus irmãos, para realizar a obra, para visitar, ajudar uma pessoa que está precisando, para estender a mão. Meu irmão, aprenda que a obra de Deus depende de você fazer a sua parte. Então, avivamento é obra de Deus, é graça. Nós não merecemos nada disso. É o próprio Deus quem vai nos dar a força do Espírito para nos tornarmos crentes melhores, pessoas mais favoráveis aos caminhos que Deus determina. Peça a Deus que avive o seu coração e a sua vida. Estou falando para todos, para mim também. Peça a Deus, que há alguma coisa que não está legal na sua vida, gente, eu preciso melhorar isso. Eu preciso ser mais fiel ao meu Deus, eu preciso estar mais presente diante da obra do Senhor, dos desafios da obra do Senhor. Eu preciso ser melhor para a glória do Senhor. Faça isso. E quem sabe, você vai experimentar um avivamento dentro de você. E se nós todos tivermos esta iniciativa que tenha continuidade, certamente que promoveremos um avivamento na vida da comunidade, não apenas da igreja, mas da comunidade que espera de nós algo que seja edificante também para as suas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente buscar a face de Deus e clamar ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra em nosso meio, a começar por mim. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Então nós vamos agora cantar uma música. É sobre avivamento? Certo. É uma música dentro do tema da mensagem. Eu pedi ao irmão Júlio para preparasse essa música, e eu queria que toda a igreja cantasse, mas durante esse cântico, peça a Deus que coloque no seu coração esse propósito. Aquilo que você ouviu aqui do pastor, foi coisa que Deus colocou no meu coração para dizer para você. Não sou profeta nos tempos bíblicos, mas eu sou um profeta de Deus nos dias atuais, para dizer a você que você precisa de um avivamento, como eu preciso, você também precisa. Vamos louvar ao Senhor? Você tem anseio para que o braço do Senhor, ver o braço do Senhor agindo forte, com poder e graça? Hoje a semente do avivamento foi plantada aí no seu coração, né? Agora deixe que o Senhor regue, deixe ele crescer no seu coração, para que esse avivamento comece em nós, para que a gente possa sentir esse poder, começando aqui nesse local, aqui na nossa igreja, para que depois nós possamos partir para a comunidade e possamos sentir o poder de Deus, a força do braço do Senhor agindo na nossa nação. A música diz que o muito que nós temos vistos não passam de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Se você crê, irmão, você cante com toda a força do seu coração, mas cante clamando, se possível orando, pedindo ao Senhor para que Ele possa fazer isso, essa obra começando em nós. Vamos ficar em pé todos, por favor, porque é a última música do nosso culto.
canção em forma de oração. Coloque aquilo que mais tem te afligido esses últimos dias diante de Deus, cantando essa canção. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Encheu a terra como as águas Cobrem o mar. Ao ver se cumprido na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Olha a promessa. O que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, o fruto de um avivamento. Ó, chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração. Meu coração tem anseio. de ver tua glória. Pode cantar. Encheu a terra Ao ver se cumprindo, Vê se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê. e obras ainda maiores fará. Nós acreditamos, Senhor. O muito que nós temos visto Não passa de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Cante. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar o fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Amém. Antes de encerrarmos com a bênção apostólica, eu quero agradecer a presença dos irmãos e louvar a Deus pelo culto desta noite, não é? Foi uma bênção para todos nós, não é? Quem está feliz, diga amém. Amém. Ah, que bom, não é? Agora, eu queria só desejar aos irmãos que a semana que hoje se inicia, que seja uma semana bem abençoada para você. Se você tiver alguma coisa para resolver essa semana, alguma pendência, alguma coisa que você está esperando, quem sabe essa semana será a semana de bênção, né? Estou profetizando, né? Se der certo, você me responde. Mas eu espero que Deus possa abençoar. É muito bom, a gente tem muita vontade de abraçar cada um, mas a gente não está podendo abraçar. Mas só em ver os irmãos e participar deste culto aqui já faz
um bem muito grande a mim e acredito que a você também, certo? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos os que aqui se encontram e com o teu povo espalhado em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus.